Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como foi o final de semana? Tudo certinho? Espero que sim. Bem, na aula de hoje nós vamos retomar algumas medidas, né? E exclusivamente na aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de comprimento. O que nós medimos de comprimento? Comprimento nós vamos medir a distância, não é isso? Medidas de comprimento, nós medimos a distância. Então, pega o seu livro integrado, abra na página 163, nós faremos as páginas 163, 164, 165 e 166. Bem, no número 1 da página 163 é oral, mas eu quero falar com vocês. Prestem atenção. Aí aparece um mapa, né, da corrida que é realizada lá em São Paulo todo dia 31 de dezembro. Esse ano provavelmente não, por conta da pandemia, mas todos os anos essa corrida acontece em São Paulo, que é a tradicional corrida de São Silvestre. Então ela vai reunir atletas de todo mundo essa corrida. E aí mostra a distância da prova, então preste atenção. Esta prova de corrida, ela tem a distância de 15 quilômetros pelas ruas da cidade. Então, vamos ver aí. Então, ela tem de distância 15 quilômetros da cidade. As pessoas correm 15 quilômetros. Nós sabemos que em cada quilômetro existem 1000 metros, né? Para eu ter 1 quilômetro, eu preciso de 1000 metros. Então, se eu fosse converter esses 15 quilômetros por metros, quantos metros seriam essa prova? Muito simples. Se em cada quilômetro eu tenho 1000 metros, então 15 quilômetros equivalem a 15.000 metros, ou seja, eu multiplico 15 por 1000, 15.000 metros, ok? Então, página 164, nós vamos começar com a atividade. Então, vamos pensar, prestem atenção. Sami, ele vai viajar nestas férias para o litoral, para a parte praiana, né? E aí, da casa dele até o hotel que ele vai se hospedar, são 537 quilômetros. Então, da casa dele até o hotel, ele gasta 537 quilômetros. E, segundo o site, depois que ele chegar no hotel até a praia, são 1.300 metros. Então, percebam. Quantos metros ele precisará percorrer para chegar da sua casa até o hotel? Então, olhem só. O problema está dizendo que são 537 quilômetros, tá bom? Mas eu quero converter em metros. Então, quantos metros ele vai percorrer de casa até o hotel? Muito simples. Se em cada 1 quilômetro eu tenho 1000 metros, eu vou multiplicar a quantidade de quilômetros por 1000. Então, 537 quilômetros vezes 1000 vão dar quantos metros? Você multiplica, o resultado dessa multiplicação é a quantidade de metros que ele vai percorrer. Show? Depois, e quantos quilômetros ele precisará andar do hotel até a praia? Agora é ao contrário. Do hotel à praia está dizendo que ele vai andar 1.300 metros. Se eu converter isso para quilômetros, quanto vai dar? Então, você não pode esquecer de colocar a medida. Metro, quilômetro, tá bom? Se abreviar, você vai colocar o M minúsculo e o KM minúsculo, tá? Agora, se ele for e voltar para a praia 2 vezes ao dia, quantos metros ele andará por dia? Então, percebam. Cada vez que ele vai para a praia, 1.300, né? Então, se ele for e voltar, para ir ele gasta 1.300, para voltar ele também já gasta 1.300. Então, já são 2.600. Eu vou multiplicar esse 2.600 por quanto? Por 2, porque está falando que ele vai e volta 2 vezes ao dia. Então, vai e volta, tá bom? 3. Para as atividades de final de ano, a diretora comprou tecido para fantasias. Então, ela comprou 12 metros e 30 centímetros de vermelho
E aí tem todas as medidas. Quantos metros de tecido ela comprou ao todo? Você vai somar todas essas medidas. Lembrando que quando eu falo de números decimais, né, que é o número onde há a presença da vírgula, eu coloco número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Então, quando você for armar a sua conta, você coloque número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, tá bem? E coloque a sua resposta. Depois, elabore um problema utilizando as unidades de medida de comprimento e quilômetro e peça para que seus amigos da turma resolvam. Bem, os seus amigos da turma não irão resolver, mas você pode elaborar, deixar escrito aí no seu probleminha, tá bom? Agora, na página 165 e 166, nós vamos voltar a falar de área e perímetro. Lembram disso? Quando eu calculo o perímetro, eu vou somar, né? O perímetro é a soma de todos os lados, não é mesmo? Lembram disso? Perímetro é a soma de todos os lados. E quando eu vou fazer a área, eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura. Lembram disso? Então, vamos lá. Página 165, exercício de número 5. A quadra da escola onde Aninha estuda vai ser reformada e será colocado um novo alambrado em volta de toda a quadra, né? Para cobrir toda a quadra, lá para proteger toda a quadra. E aplicado piso laminado em toda a área interna da quadra. Então, além do alambrado, essa quadra vai receber um piso laminado. Então, vamos lá. Quantos metros de alambrados serão necessários para cercar toda a quadra? Então, olhem só. Se vai cercar toda a quadra, eu estou calculando o perímetro. Se eu vou calcular o perímetro, eu vou fazer a soma de todos os lados. Então, eu vou fazer a soma do comprimento mais a soma da largura. Então, aí eu tenho 40 metros de comprimento, 20 de largura. Então, você vai somar 40 mais 20 mais 40 mais 20, porque são os 4 lados dessa quadra. Somado, você vai botar o resultado, tá bem? Depois, quantos metros de piso laminado serão necessários para cobrir toda a superfície da quadra? Agora, eu não estou falando do perímetro, eu estou falando da área, porque é a medida da superfície, né? Então, se eu vou calcular a área, agora eu faço a multiplicação. Então, na área, eu apenas vou multiplicar o comprimento vezes a largura. Então, eu multiplico 40 vezes 20, né? Vou elevar ao quadrado, não é mesmo? E aí, eu vou ter o resultado, tá bom? Bem, a soma dos lados de um polígono é chamada de, como eu disse no início da aula, o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então, a soma dos lados de um polígono é chamada de perímetro. Muito bem. Número 6. Calcule a área e um perímetro de um retângulo cujos lados medem 3 metros e 7 centímetros e 5 metros e 3 centímetros. Então, olhem só. Primeiro, eu vou calcular a área. Se eu vou calcular a área, eu vou multiplicar, né, a largura vezes o comprimento. Então, eu vou multiplicar 3,7 vezes 5,3. Então, você vai botar bem explicadinho aí. Área, 2 pontos, 3,7 vezes 5,3. E aí, você vai botar o resultado, que é a área. Quando você for calcular o perímetro, você vai botar a soma de todos os lados. Então, você vai botar a soma de todos os lados desse retângulo. Bem, se é um retângulo, dois lados vão medir 3,7 e dois lados vão medir 5,3. Você vai fazer a soma de todos esses lados e vai me dar o resultado também, tá? Página 166, número 7. Qual é o perímetro de um triângulo equilátero? Se o triângulo é equilátero, todos os lados são iguais. Se é um triângulo, significa que ele possui 3 lados.
em que o lado mede 8,4. Bem, se é um triângulo, então equilátero, então as três medidas dele, os três lados dele têm a mesma medida. Então, você vai fazer a soma desses lados, tá bom? Vai somar todos os lados. Cada lado, o problema já está te dando a medida. Então, você vai fazer a soma de todos os lados, tá? Número 5. Observe com atenção a planta baixa desta casa e complete o quadro abaixo. Então, nós temos aí uma planta de uma casa e vocês vão completar com o perímetro e com a área. O perímetro você soma todos os lados e a área você vai multiplicar a altura vezes a largura, tá? Então, nós temos aí, ó, do quarto 1, do quarto 2, da suíte, da cozinha e do banheiro. Depois você vai dar o perímetro da casa, o perímetro total da casa, ou seja, vai somar tudo, e a área da casa, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Nossa atividade vai ficar por aqui. Que vocês tenham uma excelente aula. Em caso de dúvida, não deixe de me chamar. Me chame aqui no WhatsApp, tá? Um beijo, fiquem todos com Deus.